Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Podiaga. É um programa em formato podcast da Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Este programa surgiu como iniciativa para discutir assuntos como saúde planetária, meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, legislação ambiental, Agenda 2030 e seu 17 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, o Green Metric, que é um ranking internacional de desempenho sustentável das universidades, a Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, Soluções para o Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia e os avanços da Universidade Estadual do Maranhão em sustentabilidade. Neste segundo episódio do Podiaga, temos como assunto o novo mestrado profissional Profiágua da Universidade Estadual do Maranhão e sua importância. Temos como convidada a professora doutora Andrea Cristina Gomes de Acevedo Cutrim, quem possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Biologia Vegetal e doutorado em Oceanografia, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora associada 1 do Departamento de Biologia da Universidade Estadual do Maranhão. Tem atuado em projetos de pesquisa como recursos vivos na zona econômica exclusiva, potenciais impactos ambientais do transporte de petróleo e derivados na zona costeira amazônica, potenciais impactos ambientais de exploração, produção e transporte de petróleo e derivados na região oceânica equatorial brasileira. Foi coordenadora geral do programa Darcy Ribeiro por 7 anos, formação de professores em 43 municípios do Maranhão, e foi coordenadora da Semana Acadêmica da UEMA por 4 anos, no período 2019 e 2022. Realiza pesquisa e extensão em área de educação, ficologia, formação botânica, oceanografia, biologia marinha, educação indígena, objetivo de desenvolvimento sustentável, inovação e tecnologia em alimentos, mariscos e marisqueiros. Atualmente é coordenadora do mestrado profissional em rede nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos Profiágua, da UEMA. É professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Biodiversidade da UEMA. E é chefe do Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha da UEMA. Ufa, professora! Seja muito bem-vinda. É Muito uma obrigada. honra lhe receber, professora. Obrigada, eu que agradeço. Que currículo admirável. Obrigada. E, professora, nosso motivo deste segundo episódio é abordarmos o novo mestrado da UEMA, o Profiágua. E eu quero, professora, começar perguntando qual é a essência e como funciona este novo mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Ok, eu que agradeço a você e a Aga pelo convite. É uma oportunidade muito importante, né, para nós falarmos um pouquinho desse novo mestrado. Então, a essência do Profiágua como trata-se de um mestrado profissionalizante, então é intuito do Profiágua receber profissionais que já estejam inseridos no mercado de trabalho, realizando, portanto, trabalhos com água. No entanto, os recém-formados que desejarem também participar, porque tem algum tipo de afinidade com recursos hídricos, ou então porque já desenvolveram algum estágio ou seus TCCs com ambientes aquáticos, então eles também podem procurar. A essência do Profiágua é justamente a gente reunir estudantes de mestrado e profissionais pesquisadores que tenham afinidade com esse tema, para que a gente possa solucionar algumas lacunas que existem
com relação à disponibilidade desses recursos hídricos, com relação à poluição de ambientes aquáticos e também para que a gente tenha a oportunidade de resolver, de solucionar alguns problemas que a gente vai falar mais um pouquinho aqui durante o podcast. Excelente, professora. E profissionais formados em que áreas podem fazer a inscrição e passar a compor o corpo discente do mestrado? Nós recebemos muitos contatos, ligações, WhatsApp, e-mails, toda a equipe do Profiágua, de futuros, prováveis candidatos. Então, na realidade, basta ter a graduação em qualquer área que tenha alguma afinidade com recursos hídricos. Então, por exemplo, essa nossa primeira turma, a gente tem estudantes de biologia, biólogos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, advogados, né? Então, a gente tem químicos e geógrafos. Então, qualquer pessoa que já tenha graduação, ela basta ter alguma afinidade e disponibilidade para trabalhar com recursos hídricos que ela pode ser um futuro candidato. Excelente, professora. No Brasil, há disponíveis diversos cursos estrito sensu de mestrado, acadêmico e profissionais. E este mestrado Profiágua, qual é seu diferencial? Bom, a gente também já ouviu muitas pessoas comentando sobre essa questão de um mestrado de recursos hídricos aqui na UEMA. Nós, quando abriu o edital, então nós fomos, né, a determinados locais de interesse maior, né, para que a gente pudesse divulgar esse novo mestrado. E aí, então, a gente ouviu muito desses potenciais candidatos que eles estavam aguardando por muito tempo, né, que tivesse um mestrado na área de recursos hídricos aqui no Maranhão. E nós ficamos muito felizes porque, na realidade, foi um concurso. Praticamente o que a gente teve que fazer para que o mestrado viesse para cá. Então, foi aberto um edital, porque esse mestrado ele é em rede, né? Existiam já alguns Profiágua funcionando no Brasil e a gente não tinha nenhum aqui para o Maranhão. E aí foi aberto um edital pela coordenação sede, que é na Unesp. E aí, então, a UEMA organizou uma equipe para que a gente pudesse concorrer a esse edital. Então, nós concorremos com mais 2 outras instituições. E, na realidade, no Maranhão. Então, eram 3 instituições que só uma delas iria ser agraciada com Profiágua. Então, o diferencial dele já começa aí. Porque nós procuramos montar uma equipe que ela realmente fosse de docentes que tivesse uma potência para trabalhar com recursos hídricos, para orientar, para publicar e para desenvolver pesquisas nessa área. Já começa daí. Uma outra coisa interessante, John, é que a maioria dos mestrados, ele abre com uma nota 3. A nota para os mestrados vai até 5. E o Profiágua já iniciou com 4. Então, isso também já é muito bom, porque nas avaliações, antes de entrar ao UEMA, então já se tinha, né, uma produção científica muito boa, uma assistência, né, aos estudantes, aos pesquisadores, que fez com que esse mestrado ele já começasse forte, com uma nota 4. Essa nota 4 foi obtida após a avaliação da proposta da UEMA, acima da qualidade docente, da estrutura da UEMA. E também dos outros Profiágua que já tinham, né, que já estão em andamento. Existiam 12 ou 13 Profiágua ocorrendo em todo o Brasil. Com esse novo edital que abriu no início do ano de 2024, então novas propostas foram aderidas. Então, hoje a gente tem Profiágua ocorrendo em 23 universidades diferentes do Brasil. Excelente. Em todas as regiões, com o objetivo de realizar pesquisa, né, diminuir problemas, né, que existem com os recursos hídricos e levando, através da pesquisa, novas tecnologias e maior quantidade de pessoas se utilizando desses recursos que são finitos, né? Professora, a senhora comentou que é um mestrado profissional em rede nacional.
como é que funciona? Qual é a relação? A sede base é a Unesp, mas como funciona? Certo. Os mestrados e doutorados em rede, eles têm um padrão, né? Então, nós já recebemos, quando abrimos aqui o Profiágua no Maranhão, uma lista de normas regulamentativas que elas precisam ser seguidas. Mas acredito que não seja algo que faça com que a gente não tenha liberdade. Na realidade, já existem as disciplinas que serão oferecidas e algumas são obrigatórias para que a gente tenha uma uniformização entre essas 23 instituições, uniformidade no que vai se falar, no que se vai debater. E tem uma gama de disciplinas optativas, que aí a gente vai, dependendo de cada região do Brasil onde a gente esteja, e do desejo das turmas que estão participando do mestrado, a gente faz votações para que a gente possa oferecer aquilo que seja mais interessante para aqueles profissionais que estão trabalhando conosco. Para quem está nos assistindo pelo YouTube e vai nos ouvir pelo Spotify, é importante, professora, a senhora poder nos esclarecer qual é a relação do mestrado em Gestão de Regulação de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas. Qual é a relação? Bom, se vocês observarem todas a divulgação, todas as postagens que são feitas sobre o Profiágua, vem sempre trazendo 2 logomarcas, fora a da UEMA. Então, a gente sempre está colocando a CAPES e a Agência Nacional das Águas, que é a ANA, que na realidade foi a ANA que encomendou esse mestrado há 10 anos atrás, porque eles desejavam investir em pesquisadores que pudessem tentar solucionar problemas com a água. Muito interessante. E aí, então, a gente vai, John, ao longo desses 2 anos, com essa turma que ingressou recentemente, nós vamos receber recursos para serem injetados nas nossas pesquisas, nós vamos ter possibilidade de enviar os nossos estudantes para fazer alguma análise, né, em outro local fora do estado, ou até mesmo fora do Brasil. Eles poderão fazer disciplinas em outros locais. A ANA também disponibilizará diárias, né? Os estudantes poderão fazer disciplinas fora. Então, eu acho que a gente terá no Profiágua oportunidades que a gente não observa em outros mestrados. Eu acho que também isso é um diferencial muito forte, a gente ter a ANA como parceira, dando as mãos e injetando verba aqui na UEMA. Que fantástico, professora. Eu aproveito para parabenizar, porque eu acredito, tenho certeza, na verdade, que teve muito trabalho envolvido até a aprovação e o funcionamento do mestrado do Profiágua na UEMA. E quero aproveitar, seguindo essa sequência lógica da fala da senhora, para perguntar que benefícios, tanto científicos quanto tecnológicos, esse mestrado vai trazer para o Maranhão. Bom, muito boa. Primeiro, eu gostaria de dizer que o Brasil é a maior potência hídrica do planeta, né? Então, a gente já fica muito motivado quando a gente observa 23 Profiágua ocorrendo em todo o território nacional, por causa dessa disponibilidade, né, das águas. Para o Maranhão, em especial, eu acho que nós temos alguns entraves, como, por exemplo, eu tenho aqui dados, né, de que 2,7 milhões de pessoas não têm hoje aqui no Maranhão acesso à água tratada. 2,7 milhões. É muita gente. Nós temos outro dado de que 5,3 milhões de pessoas aqui no Maranhão não têm coleta de esgoto. Em contrapartida, John, o que a gente observa? Uma disponibilidade hídrica muito forte aqui no nosso estado. Então, a gente tem uma quantidade grande de bacias hidrográficas, de rios, nós temos os campos inundados da Baixada Maranhense, mais para o centro-sul, vamos ter a Chapada das Mesas, com a disponibilidade de cachoeiras, por Carolina e Riachão. Nós estamos numa ilha. Esse é um dos diferenciais do Profiágua
sendo realizada e executada aqui dentro da UEMA, numa ilha. Então, além dessa disponibilidade de águas doces que a gente tem, as lagoas nos Lençóis Maranhenses, nós vamos ter também água salgada adentrando essa água doce. Então, a gente vai ter aqui o segundo maior litoral do Brasil, está aqui no Maranhão. O segundo maior litoral. 640 quilômetros de costa, de linha costeira. E hipermarés, que a gente não encontra em nenhum outro local do Brasil, só aqui no Maranhão. E isso tem ligação direta com as águas doces que a gente vai trabalhar, que são os recursos hídricos, porque todo rio desemboca no mar. E aí, então, quando ocorre essa mistura de água doce proveniente dos rios com água salgada vindo do mar, então a gente forma os estuários. Nesses estuários florescem os manguezais, em que a gente tem a maior biodiversidade existente no planeta. Então, nós temos muitas peculiaridades, né, que a gente poderá estudar aqui com as pesquisas do Profiágua, e também desejamos propor soluções a essas pessoas que não têm esgoto tratado e que não têm água disponível para elas, mesmo a gente tendo essa quantidade de recursos hídricos tão grande aqui no nosso estado. Que essas futuras pesquisas, esses futuros produtos obtidos como mestrado profissional possam compor também políticas públicas para trazer esse tão anelado desenvolvimento sustentável. É o nosso desejo principal, né? Que a gente possa contribuir não somente com as populações na melhoria de qualidade de vida para elas, mas que a gente possa firmar também parcerias com a governança. Porque eles vão ter também a parte deles, né? Eu acho que se a gente conseguir firmar convênios, fechar algumas propostas que ainda estão abertas, eu acho que a gente consegue também motivar os nossos estudantes e professores do Profiágua, e a gente pode ir além dos muros da universidade e tentar solucionar alguns desses problemas. Excelente. Professora, e continuando nessa nossa conversa, que está muito interessante, que lacunas o mestrado que já está estabelecido em funcionamento na UEMA, que lacunas pretende preencher enquanto a pesquisa e trabalhos a serem desenvolvidos? Então, o nosso desejo é que a gente tenha a maior irradiação possível desses estudantes no nosso estado. Porque, como eu falei há pouco, né, a gente percebe que nós temos problemas sérios ainda no nosso estado. As regiões norte e nordeste são as que mais sofrem, né, com essas questões de poluição dos recursos hídricos, indisponibilidade de água doce, que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, para beber água, para cozinhar, para lavar a louça, lavar a roupa, né? Então, essa água é água doce. E aí, convém lembrar que o planeta Terra poderia ser até chamado de planeta água, porque 3/4 da Terra vai ser coberta por água. Por água. E aí ainda temos mais outro agravante. 98% da água disponível do planeta, ela está na forma de água salgada. Somente 2% de água doce. E é dessa água doce que todas as pessoas, os animais, os vegetais precisam para sobreviver. Então, eu acredito que uma das lacunas que a gente vai tentar cobrir é justamente desenvolver pesquisas que façam com que a gente tenha maior despoluição dessas águas doces que já estão poucas, né? Conservação das áreas que ainda estão protegidas. A gente poderá também investir nas nascentes dos rios, que muitas delas, né, foram submersas, né? Foram cobertas pela especulação imobiliária, algumas delas poluídas. Então, eu acho que a gente vai se motivar para realizar trabalhos nessa vertente, para solucionar problemas mesmo. Assim como diminuir também a quantidade de esgoto não tratado que está desembocando nas praias. Exato, a gente tem muitos engenheiros nessa turma, então a gente está também bastante motivado para que eles tentem, né, produzir algo que de repente pode ser um protótipo, pode se transformar numa patente e que a gente possa tentar solucionar essas questões. Tem algo também que é importante informar, né? Que dessas águas doces que eu falei, que já estão em pequena quantidade, a maior parte está congelada ainda nas capas polares norte
né, no continente ártico, e na capa polar sul, no continente antártico. Então, a disponibilidade de água doce realmente é muito pequena e a gente precisa, de alguma forma, mobilizar toda essa comunidade acadêmica a trabalhar nessas pesquisas, né, para que a gente possa aumentar, potencializar o uso dessas águas doces e conservar esses locais e até mesmo, né, de repente, produzir um dessalinizador. Isso existe já, né, feito no mundo, mas é muito caro ainda. Então, se a gente conseguir encontrar uma tecnologia que a gente possa retirar um pouco da água salgada e transformá-la em doce a um custo um pouco menor do que se tem hoje, eu acho que também iriam ajudar muitas pessoas. Excelente. Fazendo um parênteses rápido, o mestrado profissional, no caso o Profiágua, ele mantém toda a estrutura de qualidade de um mestrado acadêmico tradicional, onde o aluno pode gerar pesquisas, publicar artigos em revistas científicas, mas ele é motivado para gerar produtos essencialmente práticos. Então, é uma oportunidade de terminar o mestrado trazendo uma solução prática e aplicável para a sociedade acima de um diagnóstico já conhecido, de um problema conhecido. Exatamente, John, muito bem lembrado. Então, é diferente do que a gente encontra para o mestrado acadêmico, que existe aquele formato, né, de defesa de dissertação de mestrado, e também a publicação de artigos científicos, nós temos essa oportunidade também com o mestrado profissional, mas como você bem lembrou, se você, né, produzir um manual, uma cartilha, né, algum recurso que poderá motivar, poderá, né, envolver comunidades, por exemplo, né, de populações que estão vivendo nas regiões ribeirinhas, nas regiões costeiras, eu acho que também termina sendo uma contribuição para um fator social que vai ser muito importante aqui para o nosso estado. Excelente, professora. Agora eu quero perguntar, a senhora comentou rapidamente que já começou a primeira turma, que as aulas começaram. Então, a senhora pode nos contar, por favor, quais são as perspectivas com essa nova turma? Certo, nós tivemos na semana passada, nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, o primeiro encontro com essa turma Profiágua. São 22 pesquisadores novos aqui na UEMA. A gente fez, inclusive, já o primeiro workshop de pesquisadores do Profiágua, justamente para que os professores orientadores pudessem mostrar quais as linhas de pesquisa e os futuros projetos que poderiam ser desenvolvidos. E, a partir desta semana, nós vamos iniciar as aulas dentro da sala de aula, mesmo com as disciplinas obrigatórias, inicialmente. E a perspectiva que a gente criou foi justamente de motivar esses profissionais, né? Porque alguns deles são recém-formados, mas a maioria mesmo são pessoas que já trabalham, né, em área, inclusive, de recursos hídricos, trabalham na Secretaria de Meio Ambiente, trabalham na Companhia de Água e Esgoto aqui do Maranhão. Então, nós vamos receber, muitas vezes, pessoas que já vão trazer uma bagagem, já vão trazer, né, informações do seu dia a dia, que eu acho que serão interessantes para a gente fazer boas discussões. E está todo mundo com uma expectativa muito positiva, até porque, John, diferente do que acontece na maioria das redes, nós temos um ponto focal e central, como eu falei há pouco, né, em São Paulo, na Unesp, mas temos Profiágua também distribuídos no restante do Brasil inteiro, em quase todos os estados. Dos 23, estamos em 21 estados. E aí, ano que vem, os nossos estudantes terão a oportunidade de realizar a qualificação dentro da Agência Nacional das Águas. E aí, então, isso motivou, lá em Brasília, isso motivou bastante os nossos estudantes. Nós temos que produzir algo bem feito. Uma coisa importante, nós fomos, das 23 instituições, aquela que teve maior procura. 111 candidatos, inscritos, pré-inscritos, depois 55 realizando a prova, que é a prova
eliminatória era a prova escrita, e depois fizemos análise de currículo, fizemos também análise dos projetos que eles escreveram, e hoje nós temos 22 pessoas envolvidas e empolgadas em fazerem um bom trabalho para que ano que vem eles possam qualificar lá em Brasília, expondo o seu trabalho para todos os outros professores e estudantes do Profiágua. Eu acho que é bastante interessante. Processo seletivo apertado. Foi apertado. Apertado. Professora, a senhora tem comentado várias vezes neste nosso bate-papo mestrado profissional em rede. 28 instituições? 23. 23 instituições, 23. perdão. Eu vejo as potencialidades porque o Brasil, além de ser um país continental, ser uma grande reserva de água, tem muitos avanços em educação, em pesquisa e em ciência. A senhora pode nos contar um pouco do corpo docente? Sim, posso sim. Hoje nós temos 15 profissionais. Mas, John, nós já temos uma lista de espera grande, tem muita gente querendo adentrar o Profiágua. E a gente fica muito feliz por isso, porque, como eu falei há pouco, né, como ele é em rede, então outras pessoas já tinham ouvido falar do Profiágua. Muitos dos candidatos que estão hoje conosco desejaram fazer Profiágua, mas como estava muito distante do local onde eles moravam, então eles resolveram aguardar. Então, nós conseguimos montar um corpo docente muito interessante, com os melhores pesquisadores que a gente tem na UEMA na área de recursos hídricos estão conosco. Então temos profissionais biólogos, engenheiros, geógrafos, né? Das mais variadas linhas, né, com mais variadas linhas de pesquisa para poder atender ao máximo esses profissionais que estão entrando como mestrandos. Aí temos também a colaboração de outros professores que trabalham com recursos hídricos na UFMA, professores que trabalham com recursos hídricos no IFMA. Então, e temos também profissionais que estão fora daqui do Maranhão, né? Então, nós tivemos na nossa aula inaugural uma palestra, né, de abertura. Ela está até salva, né, no YouTube do Emanet, quem desejar dar uma olhada. A professora, a doutora Luciana Gomes Barbosa, que fez uma palestra incrível, né, mostrando os projetos que ela vem desenvolvendo, né, em áreas com tendência à desertificação, aonde tem realmente hotspots com falta d'água, e ela tem circulado no mundo inteiro, e a gente está muito feliz em ter a professora Luciana junto conosco aqui. Ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, mas ela é professora Profiágua da UEMA. E ela vai orientar, né, estudantes que vão ingressar em alguns desses projetos que ela vem desenvolvendo e que ela vai circulando o mundo inteiro, identificando esses pontos, né, com falta d'água, para tentar também ajudar na solução desses problemas. Eu acho muito, muito bom o nosso corpo docente. Para quem nos ouve e nos assiste, eu estava presente, tive a honra e o privilégio de estar na plateia nessa aula inaugural. Verdade. Então, reforço o convite, está no YouTube do Emanet. No YouTube da Emanet, a aula inaugural da professora Luciana. Convidamos que vocês assistam, vão aprender muito como eu aprendi. E nós tivemos também a participação de uma representante da ANA, né, que foi a professora doutora Celina, que isso inclusive mesmo deu as boas-vindas para os novos mestrandos, cumprimentou o corpo docente, e que vai estar conosco a partir da semana que vem no evento que a gente vai ter do Profiágua Nacional. A professora Celina também estará conosco. Então mostrou inclusive pontos, né, que devem ser abordados, que devem ser, que a gente deve focar nesses pontos, porque são importantes para a ANA e que a gente já percebeu que são importantes também para o desenvolvimento do nosso estado. Que maravilha, professora. Já nos encaminhando para o final deste segundo episódio do podcast da AGA, gostaria de perguntar quando teremos novos processos seletivos. A gente ainda começou, né? Nós estamos muito motivados, viu, professor John? Tanto o corpo docente quanto o corpo discente, né? Tá todo mundo muito animado, porque a gente já está começando a agendar as primeiras visitas técnicas, né? A pontos importantes aqui do nosso estado e que vão nos ajudar como se fossem estudos de caso, para que a gente possa, né, começar a discutir mais a respeito
desses recursos hídricos e já pensando nas futuras propostas que teremos para as dissertações de mestrado. E aí, antes mesmo da gente iniciar a aula inaugural, já tinha gente me perguntando no WhatsApp quando é que abre a próxima turma. Então, fiquem atentos, porque a gente vai, só para o ano que vem, né, novamente, desse processo todo de edital, ele é um edital muito longo, né? Nós ficamos 2 meses em processo de seleção, né? Longo mesmo. É bem longo e um pouco desgastante, né? Porque tem várias etapas para serem cumpridas e aí dessa forma tem tudo no edital. Quem tiver desejando ingressar no Profiágua, sejam muito bem-vindos, porque vai ser uma oportunidade ímpar para que a gente possa discutir mais sobre um tema tão relevante aqui para o nosso estado, Brasil, para o mundo, que é a água. E já dei uma olhada nos editais, no edital anterior, porque é muito parecido, provavelmente, com esse formato que a gente vai ter. Mas novas turmas, ano que vem, a gente deve estar abrindo a seleção para a turma de 2025. Que maravilha, professora. Eu estou muito feliz, aprendi muito. Espero que quem nos ouve e nos assiste fique motivado e motivada para participar de processos seletivos futuros, vir fazer parte da UEMA, um curso de excelência estricto sensu, que começou já com nota 4. Isso. Metade do caminho para chegar na excelência. É a primeira vez que eu ouço que um programa novo de estricto sensu já começa com nota 4. É verdade. Então, fiquei muito admirado. Professora, muito obrigado. Tá, eu quero aproveitar, né, antes da gente se despedir e informar a vocês que nesse dia da aula inaugural, como a Celina Ferreira estava conosco, que é da Ana, ela disse que é desejo que em breve não somente tenhamos mestrado, mas que a gente possa abrir também um doutorado com recursos hídricos. Então fica aqui em primeira mão para vocês essa informação, e gostaria, John, de agradecer você e toda a equipe da AGA, que é sempre muito gentil conosco, né, e nos permitiu falar um pouquinho mais sobre esse programa para que todo mundo possa conhecer um pouquinho melhor. Nós que agradecemos, professora. É um primeiro convite de muitos. Espero que no futuro as portas estão abertas para poder receber a senhora de novo, outros professores do Profiágua, alunos, para ouvir as experiências. E no futuro próximo, com um novo processo seletivo, quem sabe trazer alunos para que motivem pessoas a fazer a inscrição e compor o mestrado Profiágua. Agradeço a professora doutora Andrea Araújo do Carmo, superintendente de gestão ambiental da UEMA, a professora doutora Lídia Chaica, coordenadora do Núcleo de Tecnologia para a Educação da UEMA, UEMANET, a professora Cristiane Peixoto, coordenadora administrativa do Laboratório de Design Educacional, e ao José Felipe da Silva Aragão, design de vídeo, que é o nosso suporte técnico. E muito em breve estaremos disponibilizando no Instagram da UEMA e da AGA a publicação do vídeo no YouTube, no canal oficial do YouTube e no canal oficial do Spotify da UEMA. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Professora, obrigado.